Olá, meus amores! Como vocês têm passado? Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo na área comportamental e o tema de hoje vai ser a adoção de um pet na nossa vida, no nosso cotidiano diário. Meu nome é Simone Ricieri, eu sou terapeuta e você está no canal do Vida em Ação. Seja bem-vindo! Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre assuntos relacionados ao seu dia a dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade, já se inscreva, ative o sininho de notificações para novos conteúdos e faça parte desse projeto que nós estamos desenvolvendo. Você é o foco principal. E hoje nós vamos falar sobre a importância de adquirir um pet, as mudanças que ele acarreta em nossa vida, mas antes mesmo de adquirir, algumas reflexões que nós precisamos ter acerca dessas possibilidades, para que essa decisão não seja lá na frente considerada um erro. Então eu vou categorizar algumas situações que precisam ser levadas em conta na hora de se adquirir um pet, que pode ser adotado ou pode ser comprado, dependendo do planejamento que você fez financeiro para esta aquisição. Não importa, isso vai de cada um o que achar melhor. Lembrando que hoje existem milhares de cães ali aguardando a chegada de alguém que os adote para que dê a eles uma condição de vida melhor e melhore também o seu ambiente, né? Seja no ambiente familiar, seja no social, ele tem várias funções na vida das pessoas hoje. Um dado muito curioso é que para muitas pessoas um pet se restringe a apenas cães e gatos, quando na verdade ele tem uma amplitude muito maior. Ele diz respeito àqueles animaizinhos de estimação que nós costumamos ter. E eles podem ser qualquer bichinho que estejam dentro da sua casa no seu cotidiano, sendo tratados de forma especial, como parte da família. Mas a conversa de hoje é uma reflexão acerca das possibilidades que nos levarão a adquirir um pet. O que seria isso? Muitas pessoas costumam ir na empolgação ou na necessidade de um preenchimento afetivo e esquece de detalhes muito sérios que precisam ser tratados. Quando nós falamos de criança, por exemplo, existem responsabilidades que deverão estar sendo divididas com os pais. E muito bem claro qual é a participação dessa criança nesse processo de adoção de um pet, na limpeza, nos passeios, que tipo de responsabilidade ela vai ter nesse projeto que vocês vão trazer para dentro da vida de vocês. Assim como os pais precisam deixar bem claro que os cuidados, necessidades básicas como ração, vacinas, idas ao pet shop, essa parte ditosa, o corte da unha do pet, dentre outros detalhes, ficam por parte dos pais. Mas nesse projeto nós precisamos colocar mais do que emoção e entusiasmo. Nós precisamos colocar no papel os custos que serão gerados e as limitações que também entrarão no cotidiano desta família. Para começar, eu quero falar sobre o lado positivo, que é a inclusão do pet como alternativa até terapêutica de equilíbrio emocional para as pessoas que estão deprimidas, que sofreram perdas, até mesmo para aquelas mães acostumadas com a rotina dos filhos em casa e de repente ficaram adultos e foram embora, né? No idoso, sente acompanhado, sempre aconchegado, sempre com um bom amigo do lado, que em grande parte, né, do tempo está ali não só acompanhando, mas protegendo essas pessoas, sejam crianças, qualquer idade. Ele sempre tem aquela, pelo intuito, pela postura,
até mesmo quando avança em alguém para nos proteger com aquele instinto gostoso que nos faz sentir importante. Então, o pet, ele tem esse poder de equilibrar não só a pessoa, como todo o ambiente doméstico. A família toda está alinhada com a aquisição desse novo membro. É muito importante que isso seja equilibrado para que não gere desconforto em um e até mesmo no próprio pet. Outra coisa super bacana é que o pet te tira da zona de comodismo. Ele te faz andar. Então você pode aproveitar a oportunidade de estar com esse pet passeando e ao mesmo tempo se exercitando, se distraindo, saindo um pouco de casa, para aquele momento de lazer com ele, que acaba sendo até divertido. O pet muda os nossos hábitos, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, porque nós passamos a tratar o pet como uma criança. Grande parte das pessoas tem o hábito de falar com o seu pet, conversar, desabafar, brincar, tratar como se ele realmente fosse um bebezinho. Sem exageros, né? Não precisa de tantos exageros, mas vai da afetividade de cada um, o propósito de cada um com relação a esse bichinho de estimação na vida dela. O preenchimento que ela quer trazer para a vida dela. Outra coisa super interessante é que esse companheiro pode lhe trazer maior sociabilidade. As pessoas começam, no meio do passeio, principalmente criança, começa a se interessar, querer passar a mão, saber o nome, e daí as pessoas começam a conhecer mais o seu pet do que você mesmo. Eu, por exemplo, conheço o nome dos pets aqui da minha região, muito mais do que o nome dos donos desses pets. E é muito engraçado que a gente passa a observar a relação de um pet com o outro, já começa a interpretar o que vai dar certo, o que vai dar errado numa aproximação. E isso é muito legal, faz muito bem até para a nossa mente. Nós estamos exercitando a nossa mente. Nós estamos trazendo uma evolução até fisiológica, hormonal. Afinal de contas, a alegria traz hormônios. Nós temos neurotransmissores que chamamos de hormônios da felicidade, serotonina, por exemplo. Tudo isso começa a mexer dentro do nosso corpo, nosso organismo, nossa mente. E para quem já tem o pet, observa como você ri mais, como você se movimenta mais, ele te tira da cama, ele te faz caminhar, ele te faz ter responsabilidade com a alimentação dele, dentre outras coisas que você já tinha até esquecido ou nunca adquiriu, vai ser a sua primeira experiência. Algumas pessoas costumam adquirir esse hábito já de cara, mas com o tempo vão se cansando, vão se entregando e o pet está lá. Ele não espera, o ritmo tem que ser constante, isso precisa virar um hábito. Seria muito interessante se você que trabalha, por exemplo, precisa acordar um pouco mais cedo para dar aquela caminhadinha com ele, faça suas necessidades fora do seu ambiente doméstico, para que ele se distraia, se alongue, brinque e depois volte, lembrando que você vai voltar do trabalho, também já tem que estar na sua rotina, já pega o seu pet, desce, dá a caminhada para novamente eles liberar essa necessidade fisiológica, né? Fazer o xixizinho, o cocôzinho lá fora e voltar, se alimentar e ainda tem as brincadeiras. Afinal de contas, ele tá ali para isso, para preencher a sua vida de alegria, de companheirismo, de entusiasmo. Ele vai te aconchegar, ele vai te mimar, mas ele também vai querer o seu carinho e a sua atenção. Então, esses hábitos passam a ser rotineiros. E agora nós vamos começar a refletir sobre dados importantes que precisam até, se for o caso, colocar no papel, dependendo até do tamanho da família, todos têm que estar de acordo, então falar a mesma linguagem. O papel de cada um, o momento em que as coisas vão acontecer, para que o bichinho tenha uma qualidade de vida adequada nesse ambiente. O tipo de raça que você deseja ter está alinhado
o estilo de vida de todos da casa, existem pets que são mais animados, mais alegres, gostam de pular, fazer festa. E aí você tem criança, tem idoso em casa, eles vão gostar, vai ser interessante. Animais que podem ser pequenos, para apartamentos pequenos, ótimo. Mas esses animais latem muito, a vizinhança pode desagradar? Pense. Animais grandes para apartamentos pequenos, vai gerar conforto para você, para sua família, até mesmo durante as brincadeiras, não vai ter o esbarrão em um móvel, em outro, machucar. Você, dono, na brincadeira escorrega, enfia o pé embaixo de um sofá, numa quina. Então, isso tudo precisa ser analisado. Parece bobo, né? O meu sonho é ter um labrador, mas o meu apartamento é pequeno. Isso vai ser uma coisa legal? Vamos esperar então para mudar de casa ou vamos mudar de raça por uma menorzinha? O meu cachorro é aquele, tô falando agora de cachorro porque a minha experiência é com um cachorro em casa. É um cachorro tranquilo, ele tem aquela coisa do chamiguinho, mais calmo, você está assistindo TV, do nada ele aparece do seu lado, é esse tipo que você busca? Então é fundamental para que você esteja sempre alinhado com o animal. Já pensou você com um animal que faz festa, que pula e você se sente incomodado com isso? Não vai dar certo. Vai chegar uma hora que você vai se cansar, vai se estressar. Então é importante levar essa questão da raça a sério. Eu vou adotar ou eu vou comprar? Aí o que vai demandar são seus valores, né? Se você quer ajudar a sociedade ou se você já tem aquele propósito com aquele bichinho desde criança ou seu filho já escolheu, e suas possibilidades financeiras estão dentro dessa aquisição, não vai mudar, acredito, o principal propósito, que é trazer maior qualidade ao seu estilo de vida, ao estilo de vida familiar e social. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante ligado à parte financeira que está relacionada à aquisição do pet. Para aqueles que têm condições de ter um plano de saúde, ótimo, mas é um valor a mais. Você tem que encaixar esse valor dentro do seu orçamento doméstico e cotidiano. Lembrando que existem, além disso, a ração, que deve ser adequada à raça e à idade, a questão da vacinação, remédios periódicos como combate ao carrapato, ao verme e aquela reservinha para imprevistos ou acidentes que possam vir a acontecer. Um alimento que foi indigesto, uma internação, que vai causar uma internação ou uma intervenção cirúrgica, né? Por algum tipo de comorbidade que o pet vai vir a ter. Então é importante que você tenha em mente esse e outros tipos de gastos que eu posso não estar falando, como por exemplo aquelas pessoas que costumam viajar e precisam deixar o pet num hotel ou com alguém, né, que ele já esteja alinhado para ficar com esse pet na ausência dele. Principalmente aquelas pessoas que têm na sua profissão o hábito de viajar. Isso pode gerar algum transtorno aí na hora de adequar o pet a essa nova realidade. Então é importante pensar quanto tempo ele vai ficar sozinho em casa, quanto tempo você vai estar fora nessas viagens, porque nós estamos falando da saúde emocional do pet também, que diz respeito à sua preocupação, se ele está bem, se ele está feliz, se ele está num ambiente em que ele foi aconchegado, que ele está sendo bem tratado, bem recebido. Afinal de contas, ele vira um filho para você. A grande parte, né, dos casos, o pet vira um membro da família mais direcionado para o filho. Todo mundo quer ser pai, todo mundo quer ser mãe, isso é super engraçado. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse alinhamento da raça
e o perfil entre o animal e a estrutura familiar e residencial que esse pet vai ser inserido. Primeiro, você tem que pensar se vou colocar o exemplo de um cachorro. Você pode ter um poodle ou você pode ter um Rottweiler. Não sei qual é o seu propósito, o seu objetivo com esse pet, mas ele vai fazer parte e você precisa ter em mente a questão da estrutura. Eu tenho criança, eu tenho idoso, eu tenho vizinhos. Esse animal, ele vai latir, você já está ciente das regras do condomínio? Existem condomínios, por exemplo, em especial para aqueles que moram de aluguel, que não aceitam pets acima de determinados quilogramas. Então, você precisa estar alinhado a essas possibilidades para que surpresas não aconteçam. E um síndico bata lá na sua porta para falar que isso não é permitido nesse ambiente e aí comece uma guerra entre moradores, síndicos e donos de pet. Não é para trazer um desconforto. Nós temos que nos adequar ao ambiente em que nós estamos inseridos e não usar um pet para também começar desafios novos que não vão trazer aquilo que nós queremos para a nossa vida, que é o prazer, o bem-estar de estar com um novo companheiro no nosso dia a dia, na nossa vida. Os desafios ligados à saúde do pet e do seu proprietário, do seu dono, é muito importante. Uma vez que esse pet pode vir a precisar de assistência médica e o abalo emocional não pode fazer parte da família. Claro que você vai ficar triste, preocupado, mas não desesperado. Então, essa inteligência emocional, essa gestão tem que ser trabalhada para que esse propósito não seja conturbado com pensamentos inadequados, pensamentos que não vão te levar a nada, porque assim como nós seres humanos, eles também vão adoecer, vão ter assistência médica e vão voltar para casa, sem grandes dramas, sem grandes alarmes. Então, trabalhar essa questão do equilíbrio psicológico numa ida a uma intervenção medicamentosa. Você costuma olhar para o bichinho com um soro, com medicamento e ficar abalado. Isso acontece com nossos filhos, conosco, com qualquer um. Então, controle emocional em caso de intervenção medicamentosa. Mas deixei para o final falar sobre aqueles casais que decidem ter um pet e por motivos do acaso acabam se separando no futuro. Para fechar a conversa, eu gostaria de falar que a minha experiência com pet em casa é simplesmente maravilhosa. Ele nos traz afetividade, ele nos traz aquele comportamento até infantilizado de conversar com o animal, de brincar com o animal. Ele nos tira da zona de conforto, de vez em quando nos pegamos, de vez em quando correndo com o ossinho dele, a brincadeira dele. A gente aprende a rir, a se preocupar, a se emocionar. E o mais interessante é que às vezes nem você acredita quando ele conversa com você, a forma como você interpreta a linguagem dele, pelo jeitinho da orelha, do olhar, um grunhidinho, não sei nem se é assim que chama, mas aquele barulhinho que ele vai emitindo, os rituais dele na hora de passear, a festa quando a gente chega, é muito gostoso. É muito gostoso. É claro que existem preocupações, existem responsabilidades, existe um peso, mas isso é em tudo na nossa vida. Eles só precisam ser analisados e encaixados para que em nenhum momento a gente perca a paciência, não deixe de curtir o momento ou oportunidade, ou ele também se torne um transtorno na nossa vida, porque não é isso que nós queremos, nem para nós e nem para o pet. Se você gostou da conversa, vai lá, deixa o seu joinha, não se esqueça,
ativa o seu sininho de notificações, manda o seu comentário, mande sugestão de temas, complemente a minha fala. E isso que eu quero de você, que você esteja participando aqui conosco no nosso canal. Um beijo e até a próxima!